Deus salve a amada igreja, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Se esse amém foi para mim, eu não precisava. Mas se você veio adorar a Deus, você tem que dar o seu melhor. Eu salve a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória, que bênção. Aleluia. Quero agradecer por esta oportunidade, pela confiança do pastor. Amém. Glória a Deus. Estou acompanhado da minha esposa, linda e maravilhosa, missionária Alessandra, que está ali no fundo. Glória a Deus. E vamos dar lugar na palavra do Senhor, né? Porque a palavra é que faz a diferença. A palavra é que confronta. A palavra é que liberta. A palavra é que transforma nossas vidas. Por isso o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos te libertará. Então somente com a palavra é que você vai sair liberto. Somente com a palavra é que você vai sair abençoado. Somente com a palavra é que Deus vai fazer o extraordinário acontecer na tua vida. Aleluia. Quem trouxe Bíblia, abre aí a sua Bíblia no livro de João. Apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, aquele que tinha intimidade com ele, aquele que era chamado filho do trovão. E nesta noite, dá liberdade para Jesus. Dá liberdade, porque a palavra dele diz: aonde há o Espírito, aí também há liberdade. Então nessa noite, abre o teu coração, deixe ele falar com você de uma maneira extraordinária. Talvez eu não sei da maneira que você chegou aqui nesta noite, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer algo para você, que ele é onisciente, ele te conhece, ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, ele é o Deus poderoso que pode tudo, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares, ele está presente aí do teu lado. É só acreditar que o milagre vai acontecer. Nesta noite você não veio aqui em vão. Nesta noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar algo contigo diferenciado nesta noite. Livro de João, capítulo 21. Se puder baixar o fio só um pouquinho, depois se aumenta. Amém? Quem tem Bíblia, fique de pé e honra a palavra de Deus. Né? A gente vai na frente de um juiz, na frente de um delegado. Você não fica sentado. E nós estamos aqui de frente ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, advogado dos advogados. Então fique de pé, reverência a Ele, não a mim, eu não preciso, mas o Senhor Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Todos acharam, amém. Depois disso, disse Jesus, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos um tomar de Tiberíades, e manifestou-se, e estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, e era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados.
levando a rede cheias de peixes. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu, porque lhe era dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse o significado com que a morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém? Irmãos, ainda de pé, curva a sua cabeça. Eu quero fazer mais uma pequena oração. Eu tenho costume sempre antes, depois da palavra, de ler a palavra, fazer uma pequena oração, porque não sou eu que vou falar aqui, mas é o Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus amado, Deus Santo, Todo-Poderoso, aqui está, ó Pai, a Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que nesta noite eu diminua, Senhor, e o Senhor apareça. Que nesta noite, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, ela possa penetrar ossos, medulas e até a divisão da alma. Discernir pensamento, esquadrinhar coração, Pai. Que a Tua palavra penetra, Senhor, nesta noite, até a divisão da alma. Arabassúria, Arabacaio, Nemandaia Somi, Canamandarabai, Debou, Quequécia, Mandaia Súbria. Ó Espírito Santo, que a Tua palavra diz: onde está o Teu Espírito, aí também há liberdade. E nesta noite, ó Pai, te damos liberdade. Fica conosco, meu Pai. E nesta noite, Senhor, que o Senhor, meu Pai, haja batismo do Teu Espírito Santo neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode se assentar batendo palma para Jesus. Querido, é interessante que Jesus, Ele sabe o momento de chegar. É interessante que Jesus vai de encontro a Pedro. Nesta noite, Jesus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro contigo diferenciado. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe. Se Deus não tivesse me escolhido, talvez eu não estaria aqui hoje, porque grande já foi os livramentos da minha vida, grande já foi as coisas que Deus fez e tem feito até agora. Eu só tenho que agradecer pelas coisas que Deus tem feito sobre a minha vida. Mas Pedro ali é diferente. Pedro, ele está passando uma situação a qual talvez você também já tenha passado ou está passando, a qual muitos vão te olhar por fora, vão te ver de uma maneira, mas Deus, Ele vê diferente. Deus, Ele vê o oculto.
Deus, ele vê o profundo da tua alma. Ele conhece o teu coração. E Pedro estava ali porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Pedro precisava passar por uma restauração. Pedro precisava ter um confronto de Jesus. Quando Jesus nos confronta, quando Jesus bate de frente conosco, é porque Ele está nos restaurando. Às vezes, querido, quando tomamos puxão de orelha, pensamos que é para o nosso mal, mas não, é para o nosso bem. Porque Deus, Ele vem para restaurar, Ele vem para tirar o mal, para que o bem possa prevalecer. Pedro está ali triste porque vamos começar da história, desde o começo, quando Jesus se convida para entrar no barco de Pedro. O interessante não é Pedro que convida Jesus, é Jesus que se convida para entrar na vida de Pedro. Eu quero dizer para você que Jesus nesta noite, Ele está se convidando para entrar diferente na tua vida. E quando você deixar Jesus entrar na tua vida, as coisas vão começar a mudar. Jesus vai entrar no teu barco. Eu creio. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas aí você vai lembrar que Jesus está no barco, que Jesus está lá. Ele vai dizer para você: eu sou aquele que acalma o vento, eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou o homem que entro dentro da fornalha. O quarto homem da fornalha está neste lugar. Oh, na mandarabassubricandarai. E Jesus se convida para entrar na vida de Pedro. Pedro passou uma noite frustrada. Foi pescar e nada pescou. Ele chega de manhãzinha cedinho, quem está na beira da praia. Jesus vai até o barco, ele entra dentro do barco e diz assim: vamos dar uma volta. Pedro olha, mas passei a noite toda, pesquei, eu conheço esse mar de ponta a ponta, eu sou experiente na pescaria. Ele olha para Jesus, ele: vamos lá, eu vou ver quem é esse Jesus, eu vou conhecer quem é Jesus de verdade. Talvez você ainda não conheceu Jesus de verdade. Talvez ainda você não conheceu Ele totalmente. Porque para conhecer Jesus, primeiramente tem que ter obediência. Interessante é que Pedro podia se frustrar e dizer que não ia. Interessante é que Pedro podia falar: passei a noite toda pescando, o que esse cara vai fazer lá? Mas não, ele ouve. Ele ouve e obedece. Vamos lá, não tenho nada a perder. Você sabe o que chama a atenção de Deus? É a obediência. E eu vou falar para você, livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz que quando você obedece a Deus, não é mais você que corre atrás da bênção, mas a bênção vem atrás de você. Oh, glória! Aí Pedrão vai junto com Jesus e seus irmãos, João, Tiago. Jesus para no ponto certo. Eu quero dizer para você: Jesus não chega atrasado. Jesus não chega atrasado, querido. Ele não chega nem antes nem depois, Ele chega no momento exato. Talvez você está se frustrando por alguma coisa. Talvez tenha aquele problema que está lá e não está dando certo. Talvez a porta não abriu. Mas eu digo para você: há um momento determinado para todas as coisas. E quando chegar um momento na tua vida, querido, o diabo pode vir até por um caminho, mas a palavra diz que ele corre por 7. Porque quando Deus chega, o diabo tem que bater.
Aí Pedrão vai lá no meio, Jesus manda ele parar. Para aqui, joga a rede, lança a rede. Você está lançando a tua rede? Quantas vezes você já tentou parar? Quantas vezes você tentou parar? Mas Jesus ainda não é tempo de parar. É tempo de continuar lançando a rede. Porque quando você puxar a rede, a tua bênção vai vir sobre estas redes. E Pedrão puxa a rede. A palavra do Senhor vai dizer que foi tantos peixes que ele não conseguiu. Foi tanto peixe que eles não conseguiram. O barco quase afundou de tanto peixe. Depois desse episódio, Pedro começa a seguir Jesus. Pedro se torna íntimo de Jesus. A palavra de hoje para você tem intimidade com Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ele é diferenciado. Jesus te trata diferente. Jesus te vê diferente. Talvez não somos merecedores, mas ele vai dizer igual ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Creia somente. Creia somente, e tu vai ver o milagre acontecer. Talvez com os olhos humanos não vamos ver nada, mas quando você começar a ver com os olhos espirituais, você vai ver a diferença. É igual Jó. Jó passa uma prova, Jó perde tudo. Ei, sabe quantas perguntas Jó fez a Deus? 40 perguntas. Sabe quantas Deus respondeu para ele? Nenhuma. E ele pensa que ele se frustra. Não, ele continua buscando. Tem crente, a prova está grande, o negócio está embaraçado. Ao invés dele buscar mais, ele quer desistir, ele quer parar. Ei. Aí, sabe quantos anos demorou a luta de Jó? 1 ano e 6 meses. 18 meses. 1 ano e 6 meses. Olha só, querido, pensa em 1 ano e 6 meses o cara passar na prova, passar na luta, na dificuldade, e não a desistir da promessa que Deus fez. Interessante, meu querido, é que quando Deus aparece no redemoinho para ele e pergunta para ele: onde estava tu, Jó, quando eu formei a terra? Quem é você, Jó? Ei, sabe quantas perguntas Deus vai fazer para ele? 70. Ele fez 40, Deus faz quase o dobro, faz 70. Sabe quantas Jó vai responder? Nenhuma. Ele vai dizer: agora me calo e põe a boca no pó, porque antes eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pare de ouvir, começa a enxergar com os olhos espirituais. Para de ser igual galinha, porque galinha só olha para baixo, só anda derrotado. Mas seja águia, porque a águia olha para cima, a águia vai à frente. E Deus nesta noite vai levantar homens e mulheres com visão de águia. Glória a Deus. Eu creio, meu. Voltando para o texto, interessante é que a sogra de Jó estava doente. Pedro vai para Jesus: Jesus, cura minha sogra. Tem gente que não gosta da sogra, né? Eu tenho uma sogra abençoada, graças a Deus, e gosta muito de mim. O gostoso é você ter uma sogra abençoada. E Jó vai lá, ele ora, ele pede: cura a minha sogra, porque a sogra de Pedro fica doente, pega uma gripe, que na época a gripe era questão de morte. Meu Deus! Que naquela época não existia farmácia igual hoje, não existia os médicos igual hoje, o hospital era diferente, o processo era mais difícil. Talvez hoje nós reclamamos, mas pensa você viver naquela época. Pensa você buscar Jesus naquela época, como seria diferente. Hoje nós temos liberdade para adorar a Deus. E
às vezes adoramos da maneira errada. Daniel ora, Daniel é um homem que busca Deus. Sabe quantas vezes Daniel ora por dia? 3 vezes por dia. Tem crente, querido, que ele não ora nem 5 minutos. Ele não aguenta ficar 5 minutos de joelho para falar com Deus. Daniel não esperou a prova chegar para ele ir lá para a batalha, não, para orar. Daniel já era homem de oração. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E sabe qual era o espírito excelente? Porque ele era homem de oração. Ei, quando você é homem e mulher de oração, querido, essa é a maior ferramenta do cristianismo. Efésios 6:10 é a armadura do crente. Quer se preparar para a guerra? Começa a orar, começa a buscar diferente, começa a entender o reino dos céus. Por isso eu vou dizer algo nesta noite: buscais o reino dos céus, buscais a presença de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas na tua vida Ele vai acrescentar. É porque, como eu disse, eu não sei de que maneira você entrou, eu não sei o que você busca, eu não sei como é que está, mas eu quero dizer algo para você. Se você abrir o coração nesta noite daqui, você não vai sair mais a mesma pessoa. Você não vai sair daqui do jeito que entrou. Você vai sair daqui hoje com uma resposta de Deus sobre a sua vida. Sabe aquilo que você colocou nas mãos de Deus? Sabe aquilo que você veio e entregou, falou: Senhor, fala comigo, Senhor, faz acontecer. Creia somente que nesta noite tu vai sair daqui com a posse da tua vitória. Depois desse fato, Pedrão continua andando com Jesus. Ele se agarra de Jesus assim, de uma maneira que ele não larga. Ele se torna amigo íntimo de Deus. Meu Jesus, me ajuda, Pai. Ser amigo de Deus, querido, é a todo momento, a toda hora. Não largo Jesus por nada. Nada me tira da presença de Deus. Será que você pode ser um Paulo e dizer assim: não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim? Será que você pode dizer ao Paulo: nada me separa do amor de Cristo? O que é que está te separando de Cristo? O que é que está tirando a presença dele da sua vida? Coloque ele em primeiro, coloca Deus, Jesus em primeiro lugar na tua vida. Sabe aquele problema que não te deixa vir para a igreja? Sabe aquele problema que está na tua casa? Sabe aquele problema que está lá na tua firma? Sabe aquele problema que está lá na tua vida? Para Deus não é nada. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu já vi canceroso levantar. Eu já fui orar pelo canceroso que estava à beira, tomando morfina, 3, 4 morfina, já estava quase morrendo, e Jesus disse assim: eu vou curar, vai lá que eu vou curar. E quando Jesus fala, querido, quando Jesus fala, está falado, porque a última palavra vem de Deus. O homem pode assinar, o homem pode decretar, mas enquanto Deus não fala, nada acontece. Eu quero dizer algo para você, liberando uma palavra para você nesta noite. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecer, porque a palavra diz: passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Glória a Deus. Eu sei que Deus te chamou, Ele tem promessa na tua vida. Ele tem promessa na tua vida. Pedrão mal sabia da promessa que Deus tinha na vida dele. Numa certa feita, Jesus chama ele: tu não é mais Pedro, mas tu agora é pedra, e sobre estas pedras edificarei a minha igreja. Mas ele vai caminhando. Pedro é igual a mim e você. Quantos de nós somos um Pedrão aqui? Quantos de nós somos um Pedrão? Ignorante, não perdoa, tem raiva, se pisar no meu calo, não aceita, não quero. Aí Pedrão, uma certa feita, alguém começa a disciplinar ele tanto, que ele era um homem que qualquer coisinha desembainha a espada e cortava a orelha. É uma certa feita, ele vai chegar para Jesus, porque ele está cansado de perdoar o fulano, ele já não aguenta mais. Aí ele chega a Jesus:
Aquele camarada ali, ele pisou na bola comigo 7 vezes. E aí? Eu já tô doido para cortar ele no meio. Nós tem hora que nós somos assim, querido. Tem coisas que nós suportamos, mas tem coisa que nós se explodimos. Tem dia que você vai aguentar um caminhão de pancada, mas tem dia que alguém vai chegar com alfinetada e pô, você explode. Não somos diferentes de Pedro, somos mas a diferença é que ele andava com Jesus. E quem anda com Jesus tem que ser diferente. Quem anda com Jesus não pode imitar o mundo. Quem anda com Jesus tem que espelhar a presença de Deus sobre a sua vida. Aí Jesus olha para ele, conjecturando eu aqui. Jesus olha para ele com aquele amor, porque Jesus é amor, Jesus é paz. Aonde Jesus entra, querido, tudo fica em paz. Pedrão está lá todo explodindo. Jesus chega, dá aquele abraço. Pedrão, é assim, meu querido. Você perdoou 7, acrescenta mais 70. Aí Jesus ainda duplica 70 vezes 7. Aí Pedrão sai dali frustrado. Não, mas eu já queria cortar a orelha do camarada. Outra certa feita, os discípulos estão no mar, tempestade, o negócio está estreito. Jesus estava do outro lado. Aí de repente Jesus aparece e alguns que estavam desligados começam a gritar: um fantasma. Mas João, que tinha intimidade com Deus, João que deitava no peito de Deus assim, ele era íntimo de Deus, ele que tinha uma visão diferenciada. Ele vai falar: é Jesus. É Jesus que está vindo no meio da tempestade. É Jesus. Aí Pedrão, como sempre, ele está em todas as histórias com Jesus. Ele: se é tu mesmo, Jesus, deixa eu ir até você. Sabe o que acontece? Pedro, por mais que ele seja aquele cara arrogante, ele tinha fé. Ele acreditava no mestre. Aí sabe o que ele faz? Ele não vai olhar para a esquerda e nem para a direita. Porque quando você começa a olhar a esquerda e a direita, você vai ver problema. Pedrão sai do barco e começa a andar. Ele começa a dar os passos. Talvez ele podia ter se frustrado nos primeiros passos, ter se afundado no mar. Ele começa a andar por cima do mar. Deus está dizendo que tem pessoas aqui nesta noite que você vai começar a andar por cima do mar. Você vai começar a andar por cima dos seus problemas. Você vai começar a andar por cima das suas dificuldades. Pare de olhar para a esquerda, pare de olhar para a direita. Começa a olhar para Jesus, que as coisas vai começar a andar sobre a tua vida. Pedrão vai até a metade do caminho. Só que quando chega na metade do caminho, ele se frustra. Ele começa a dar ouvido para o mar, ele começa a dar ouvido para o vento, ele começa a dar ouvido para a tempestade, e de repente ele começa a se afundar. Assim é muitos crentes, querido, começa bem e termina mal. Não é da maneira que começa, mas é da maneira que você vai terminar. É da maneira que você vai chegar lá. E mais interessante é que a palavra diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Tem crente que anda mais atribulado do que o ímpio. Ele não tem nem paz dentro da casa dele. Ele não tem paz na vida dele. Aonde ele passa, tem gente que vai olhar para ele: eu quero ser crente igual esse camarada. Não. Mas aquele que tem intimidade com Deus, ele anda por cima do mar. Ele anda em paz. Ele tem Jesus. Ele se espelha em Jesus.
Outra ocasião, Pedro, João, Tiago são chamados filhos do trovão. Talvez aqui tenha os filhos dos trovões, aqui são chamados filhos dos trovões. Eita. Eu quero ler mais um pouquinho aqui no livro de Lucas. Não precisa você abrir sua Bíblia. Antes de acontecer qualquer coisa na minha e na tua vida, Jesus ele nos avisa. É verdade. Jesus avisa antes de a gente tropeçar, antes de acontecer. Jesus, olha, toma cuidado. O inimigo está te preparando um laço. O inimigo quer te derrubar. O inimigo está tentando criar situações na tua vida. Jesus avisa Pedro do que vai acontecer. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 31, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Presta atenção. O diabo vai até Jesus e fala que vai destruir a vida de Pedro. É desse jeito. Fala que vai tentar destruir a vida dele. Jesus não é igual a nós. Jesus é diferente. Você acha que Jesus foi lá e espantou o diabo? Não. Jesus vai avisar Pedro. Aí Jesus vai falar assim: Pedro, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma aos teus irmãos. É Jesus. É bom. Ei, ele andava com Jesus, mas não era convertido. Jesus da glória. Sabe por quê? Porque andar com Jesus você vai ter que ser liberto todo dia. Andar com Jesus todo dia temos que ser libertos. Não é porque eu prego, não é porque eu sou cheio do Espírito Santo, não é porque eu falo em língua, eu sou liberto, não. Eu tenho que orar e pedir para Deus me libertar todo dia da minha forma humana, para que o Espírito dele possa prevalecer sobre a minha vida. Eu sou. Aí ele disse ao Senhor, Pedro confronta Deus e diz assim, confronta Jesus e diz assim: eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus o repreende e diz assim: Pedro, não cantará o galo hoje, antes que você me negue 3 vezes. É, meu Deus, Jesus da glória. Pedro estava achando que já estava forte. Aí ele: eu sou o cara, pode mandar o Satanás vir aí, que eu piso na cabeça dele. Meu Deus. Eu vejo o crente falar isso, querido, É cuidado. forte, Jesus. O diabo ele é estrategista. A Bíblia diz que ele está de redor, bramando o coração, buscando a quem possa tragar. Ele está de redor todos os dias, procurando uma brecha minha e tua, para tentar nos destruir. Meu Deus, Jesus. É dessa maneira. Pedrão sai dali. Jesus vai para a cruz. E quando Jesus está indo para a cruz, alguém confronta Pedro e diz assim: tu andava com ele? Meu Deus. Ele começa a negar Jesus. Querido, quantas vezes você negou Jesus? Se eu perguntar para alguém aqui quantas vezes você negou Jesus, ele vai falar que não. Eu negar Jesus, que nada. Sabe quando você nega Jesus? Quando você começa a desobedecer. É desse jeito. Quando você começa a fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando você começa a fazer aquilo que agrada o diabo. Quando você não ouve mais a palavra de Deus. Quando você não ouve mais as suas doutrinas faladas da Bíblia. É, Jesus. Porque pregar de doutrina hoje, misericórdia. É desse jeito. Ninguém quer mais servir a Jesus. Servir a Jesus de qualquer jeito é bom, mas servir Jesus diferenciado é diferente. A palavra do Senhor diz: nem todos que são santos vão entrar no meu reino. Nem todos que estão aqui vão entrar no reino do céu. É dessa maneira, Jesus. Para entrar no céu tem que ter renúncia. É, Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: toma a tua cruz, É, meu Deus. renuncia tudo e me segue. É, Deus. Tem
Crente de verdade tem que fazer renúncia. Porque se não tiver renúncia, não tem cruz. É desse jeito, meu Deus. Meu Deus. E quando você começa a seguir Jesus, você tem que ir até o Gólgota. E lá no Gólgota, você tem que morrer. Jesus. Tem que morrer para que o Espírito de Deus possa crescer na tua vida. É verdade, meu Deus. Por isso Saulo foi transformado em Paulo. Porque quando ele entende a Deus, quando ele vê a glória de Deus, tem algo na Bíblia, a Bíblia diz que Paulo ficou cego 3 dias. Paulo não conta o que ele viu nesses 3 dias, mas se alguns dos seus livros relatam o que ele viu, ele vai dizer coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o coração do homem não sentiu, coisas que o olho do homem não viu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que servem e o buscam. Ele também vai dizer: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui até o 3º céu e vi coisas inefáveis que talvez se eu contar é loucura para o homem. As coisas de Deus é loucura para o homem natural, mas aquele que é de Deus, ele entende do que Deus está falando nesta noite. Arabacanda, arabasubrecai. A Bíblia diz que depois de Pedro negar Jesus, ele sai dali e vai chorar amargamente. Você sabe que é uma pessoa amarga? Você sabe que é uma pessoa que cometeu algo e ela acha que não tem mais jeito, ela acha que não tem mais perdão, porque ele começou a recapitular sua vida, ele começou a lembrar de onde ele conheceu Jesus. Por isso no livro de Apocalipse diz: olha, lembra da onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Tem pessoas que precisam voltar lá do começo, começar de novo, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida. Adamando coube a calabadarabassai. E o interessante, querido, sabe o que aconteceu? Ele quer desistir, ele quer parar. Sabe aquelas pessoas que querem parar? Aí vamos lá para o capítulo 21 agora de João. Ele vai voltar às mesmas práticas antigas. Já que eu não estou mais fazendo a obra, eu vou lá voltar a pescar. Era o que eu sabia fazer antes de Jesus. Mas ele pensa que Jesus tinha o abandonado. E Jesus veio só para conversar com Pedro separadamente. Deus está dizendo que algumas pessoas aqui, Deus vai entrar no teu particular. E tem que ser pela madrugada. Crente aqui já pegou. Crente aqui já pegou. Se você pegou, começa a dar glória a Deus. Começa a abrir o teu coração. Porque eu falei que você não vai sair daqui do mesmo jeito. Abre o teu coração, deixa ele falar contigo nesta noite. Ei, querido, interessante é que ninguém sabe o que Pedro está passando. Talvez vão olhar para o pastor está alegre, está dando glória, mas ninguém sabe como está aqui dentro. Ninguém sabe o que ele está passando. Mas é como eu falei no começo, Jesus não chega nem antes nem depois, ele chega no momento exato. Jesus, ele não perde. Jesus é o guerreiro da batalha. Ele diz para você nesta noite: ela vai subir a séria. Aquilo que você colocou nas mãos deles, não se preocupe, porque ele vai fazer acontecer. A peleja não é tua, mas a peleja é dele. Ele peleja por vós, mas primeiro cala a tua boca. Tem crente que fala demais. Deixa eu ver. É forte. Lá no livro de Êxodo diz assim: a peleja não é nossa. Cale a tua boca e eu pelejarei por vós. Sabe quando a gente está falando, quando a gente está pondo a mão, Jesus ele está só olhando. Mas quando a gente tira a nossa mão e fecha a nossa boca, mas eu não estou mandando você fechar a boca de orar, não. A boca sua é para abrir para orar, porque tem crente
Que ele é aquele crente. Eu vou falar, posso falar? Posso falar? Glória a Deus. Fala, vai, como é que é a eu posso falar, pastor? Posso? Tem crente fofoqueiro. Tem crente que não pode ouvir nada, querido. Ele... Ao invés dele, ó, eu aprendi uma coisa. Quando alguém vem trazer algo para mim, vamos orar. Toma o joelho aqui comigo, vamos orar. Vamos orar. Sabe por quê? Porque aquele mal que estava naquela pessoa vai cair por terra. Ah, não, mas tem crente. Aí vai lá na internet. O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Coitado, não sabe nem o que. Querido, a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado, que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. A Bíblia diz que eu tenho que examinar a si mesmo. É desse jeito. Deus não falou para mim e para você: olha, vai vigiar o seu irmão. Aleluia. Vai falar da vida dele. Vai consertar ele. Não, primeiro tira a trave que está no teu olho. Para depois você tirar o argueiro do teu. Eu disse que não era eu que ia falar, o Espírito Santo está falando. Mas tem bênção nessa noite, porque somos filhos de Deus. E aquele que é filho de Deus, ele recebe a correção. Aquele que não recebe correção, ele é bastardo. Outra, Pedro está lá triste, amargurado. Quando ele vê Jesus, ele tenta se esconder. Ninguém sabia como estava dentro dele, mas Jesus sabia. Aí Jesus vem confrontar. Jesus, eu preciso confrontar, porque o confronto traz a restauração. É verdade. O confronto traz a libertação. O confronto traz a mudança. Pedro precisava de uma mudança. Pedro precisava se converter de verdade. E quando Jesus entra, querido, a palavra diz: operando eu não, mas Jesus. Operando Jesus. Operando Jesus. Então ninguém vai impedir o que ele tem para fazer na tua vida. O chifrudo pode vir aí, ó, tentar destruir aquilo que Deus prometeu para você. Mas se Deus prometeu, ninguém impede aquilo que ele tem para fazer. Eu vou voltar para o texto, eu vou sair um pouquinho, vou voltar porque a hora já está se aproximando. Eu quero falar isso que está aqui no meu coração. Sabe Elias? Elias se frustra. Ele era um homem cheio de Deus. Era um homem que olhava para a nuvem: não vai chover 3 anos e não chovia. Elias era aquele homem que passa por dentro da água com a sua capa e o mar se abre. E presta atenção, ele vai para o Monte Carmelo, ele enfrenta 850 profetas de Baal, 400 de Baal e 450 de Azera. Só que aí tem 7 mil com ele, porque quando ele pensa e diz assim: Deus, ó, tem 7 mil que ainda não se rendeu e está contigo. Ainda tem crente que não desistiu. Tem crente que ainda não deu legalidade para o diabo, mas está firme na presença de Deus. Eu creio. Ei, escuta só. Aí depois do acontecido, vai todo mundo embora. Elias fica sozinho. Ele se frustra, ele fica entristecido. A Bíblia vai dizer que ele chega no pé de símbolo. Ele se deita, ele olha para o céu e diz: Jesus, me mata. Eu não quero mais. Eu desisto. Eu vou parar. Ele entra dentro da caverna e se isola. Aí sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que desce um anjo do céu. O anjo não vem lá para dele: ó, porque você parou? Não.
O anjo vem lá para alimentá-lo. Nesta noite Deus está te alimentando, está tirando você de dentro da caverna a qual você se encontrava. Nesta noite Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua história nesta noite. E quando Pedro sai dali de dentro, quando Elias sai dali da caverna, ele é um homem observador. Depois de ser alimentado, a Bíblia vai dizer que ele anda 40 dias e 40 noites e não sente mais nem fome. Querido, eu não estou falando de alimento terreno, não. Estou falando de alimento espiritual. Tem crente que precisa de alimento espiritual, alimento que desce do céu. A palavra diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Deus está falando contigo nesta noite. Ele está te dando o alimento do céu. Ele está te dando aquilo que o homem não pode te dar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer te colocar lá no pedestal mais alto. Ei, interessante que ele é observador. Por quê? Ele observa o vento passar, ele observa o fogo passar, ele deixa tudo passar. Mas quando ele sente aquela paz, aquela brisa, ele diz: agora eu vou, porque Jesus está no negócio. Ele viu o que eu estou dizendo? O negócio está estreito, está passando o vento, está passando a dificuldade, está passando seja o que for, está sofrendo aí doente. Deixa que tudo vai passar. Deixa na mão dele que tudo vai passar. E quando ele estiver passando, você vai sentir a mão dele tocando. Você vai sentir ele fazendo. Porque Deus, ele não nos abandona. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele disse para alguém: Josué, olha, tenha de bom ânimo, se esforce. Ei, porque estou contigo. O que é que ele falou para Josué? Se esforce. Não ouvi, só 3 crentes falou aqui, o resto. O que é que ele quer nosso? Esforço. Eu vou perguntar. Ele disse para Josué: tenha de bom ânimo e se esforce. De novo. Esforce. Está fraco ainda. Está fraco. Tenha de bom ânimo e se esforce. Diga para o seu irmão: se esforce. Porque Jesus está contigo. E essa peleja ele vai vencer com você. Voltando para o texto. Meu Deus, eu creio. Jesus confronta Pedro. Aí Jesus vem, Jesus conhece o que ele precisava. Jesus senta do lado dele. É o primeiro Jesus o alimenta. O gostoso é que Jesus nos alimenta. Jesus não vem bater na gente. Às vezes a gente merece tomar uns tapinha, tomar uns puxão de orelha. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vai lá, alimenta ele. Depois de alimentar, Jesus olha para ele e começa a confrontar. Pedro, tu me amas? Mas Jesus fala com aquela voz simples, aquela voz maravilhosa. Primeira vez, Pedro ainda está duro. Te amo, Jesus. Te amo, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Pedro já começa a dar aquela quebradinha. Porque nós somos vasos. E o vaso está na mão do olheiro. E quando se racha na mão do olheiro, Deus desfaz e refaz um vaso novo. Deus está te fazendo de novo. Deus está te renovando. Porque Ele é o Deus que renova. Ele é o Deus de aliança. E mais interessante, aí ele vem com a terceira. Quando ele fala a terceira vez: Pedro, tu me amas, acabou. Ali há uma transformação na vida de Pedro. Porque aí Pedro começa a lembrar de onde ele caiu. Pedro começa a lembrar
A Bíblia diz que ele se entristece porque ele lembra que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus renovou ele 3 vezes. Ele precisava as 3 vezes ser renovada pela palavra do Senhor. E sabe o que depois disso aconteceu? Pedrão sai dali. Ele vai entrar na porta formosa. E quando ele entra na porta formosa, ele vai dizer: eu não tenho prata e nem ouro. Levanta e anda. Ele diz: poxa, Deus está dizendo para você que você vai fazer milagres na sua vida acontecer. Ele sai dali, a Bíblia vai dizer que a primeira pregação de Pedro, ele ganhou 3.000 almas para Jesus, fora crianças. Na segunda pregação, ele ganha 5.000 almas para Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele é preso, a igreja orava e ele estava amarrado. E 14 soldados o guardavam. E Deus envia um anjo para tirar ele lá de dentro. A prisão que você está, Deus está te libertando hoje. Fique de pé. Glória a Deus. Quero chamar minha esposa para nós louvarmos o louvor. Glória a Deus. Esse louvor, quero que você dê lugar. Fale com Deus. Abre o seu coração aqui nesta noite. Eu não sei o que você pediu a Deus, mas eu quero dizer aqui nesta noite que você nunca mais vai sair da mesma forma. Que você nunca mais vai sair da mesma forma. Sabe por quê? Porque meu Deus é o Deus de restauração. Meu Deus é o Deus que muda. É o Deus que transforma. Você que fala em língua, fale em língua. Você que não falou, fale novamente. Se você não fala, glorifique a Deus. Mas fala com Ele, porque Ele recebe toda a adoração que está sendo feita nesse lugar. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quem mandou você parar? Nada pesquei, parecia ser mas um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece mais escura. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas suas lágrimas e não te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da Larga a rede, não. Jesus está contigo neste negócio. Quem mandou